No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Samuel procura Davi num misto de urgência e angústia, revelando aquilo que ninguém estava preparado para ouvir. Jaques agora é oficialmente procurado pelo assassinato de Abel. A notícia cai como uma bomba, deixando Davi sem chão, enquanto o cerco se fecha de vez ao redor do empresário. Longe dali, Jaques já atua nas sombras. Ele surge na mansão de Rosa, Davi e Ayla, observa a família de longe, silencioso, como se quisesse gravar cada detalhe antes de desaparecer. Não há abraço, não há palavra, só um adeus mudo de quem sabe que está sendo caçado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Do lado oposto da trama, a delegada Valquíria age primeiro. Antes que qualquer um perceba, ela reúne as últimas provas do caso Abel e assina a ordem de prisão preventiva contra o vilão. É o gatilho para uma operação que logo toma a cidade. Viaturas cruzam as ruas, rádios apitam, agentes se espalham. A caçada começa. Enquanto isso, Danilo tenta acertar suas próprias contas. Consumido pela culpa, ele chama Marlon de canto e dispara um pedido que faz o amigo travar. Cuida da minha família, se eu não voltar. O peso desse momento é frio, direto e impossível de esquecer. E é justamente quando Jaques tenta escapar que o destino cruza seu caminho com Samuel. O rapaz tenta impedir a fuga, mas o empresário explode num impulso desesperado e desaparece antes que Samuel consiga reagir. Um fantasma em movimento. No núcleo emocional da novela, Cami e Pam permanecem firmes ao lado de Filipa e Nina, segurando as pontas enquanto tudo parece ruir ao redor. A amizade das quatro funciona quase como um colete salva-vidas em pleno naufrágio. Do outro lado, Yuri assume a defesa de Danilo. Com postura calma, porém afiada, ele garante a Manuel que fará tudo para impedir que o rapaz seja engolido pelo terror psicológico de Jaques. E assim, peça por peça, o capítulo se arma. O vilão foge, a polícia avança, alianças se consolidam e a verdade que todos temiam finalmente encontra caminho para a superfície. A partir daqui, ninguém sai ileso. Uma virada gigantesca vai colocar Jaques diante do maior acerto de contas de sua vida. A caçada ao empresário fugitivo finalmente chega ao clímax, quando Leona, Samuel e Danilo unem forças. Um trio improvável, mas movido pelo mesmo desejo: encerrar a longa sombra de manipulações, crimes, mentiras e destruições provocadas por Jaques ao longo da trama. Não será uma missão simples. Será um mergulho em território desconhecido, perigoso, um daqueles momentos que parecem separar o mundo entre antes e depois. A investigação intensa dos últimos dias leva o trio até um bar esquecido no mapa, um lugar tão afastado que mal aparece nas rotas oficiais. O lugar parece abandonado pelo tempo. Estrada de terra, casinhas rarefeitas, um silêncio pesado que denuncia que ninguém ali quer ser encontrado. E é justamente nesse buraco profundo que Jaques decide se esconder, acreditando que poderia escapar das autoridades, de Valquíria, dos processos, das provas e, principalmente, daqueles que mais destruíra ao longo da vida. Com a barba crescida, roupa simples e um chapéu que tenta esconder parte do rosto, o vilão parece irreconhecível. Mas nem mesmo esse disfarce tosco o livraria do destino que o aguardava. Danilo é o primeiro a chegar. Ele caminha até o bar com um peso no peito, mas também com uma determinação que nunca demonstrou antes. A cada passo, ele relembra tudo o que perdeu: a paz, a inocência, a própria liberdade emocional. Jaques havia sufocado a vida de muita gente, mas Danilo estava cansado de ser refém dessa história. Agora, ele vinha para encerrar tudo. Quando Danilo finalmente avista Jaques sentado em um canto escuro, tomando uma bebida barata e olhando para o nada, o impacto é imediato. É como enxergar um fantasma que ainda respira. O silêncio se rasga quando Danilo altera a respiração e dá mais um passo. Jaques ergue os olhos. Por um instante, o mundo congela. Danilo diz com voz firme, mas vibrando por dentro: "É você, Jaques! Eu descobri onde estava se escondendo. Então acabou para você. Acabou, ouviu bem?
Eu não vou mais suportar suas ameaças, suas manipulações, essa forma de me tratar como marionete. O vilão tenta manter uma fachada fria, mas a expressão denuncia o susto. Danilo continua. Eu não vou mais fazer nada do que você manda. Eu quero que você apodreça atrás das grades. Não sou eu quem vai pagar pelos seus crimes. É você, Jaques. Você. Antes que o vilão possa reagir, um segundo passo ecoa na porta. É Samuel. O jovem surge como um raio, com o olhar carregado de um misto de dor, ódio acumulado e uma coragem que finalmente encontrou espaço para florescer. Ele se aproxima devagar, como quem encara o passado pela primeira vez, sem tremer. É o fim da linha, tio Jaques, dispara Samuel, com a voz embargada pela fúria contida. Você manipulou todo mundo, acabou com vidas, matou o meu pai, o Abel. As palavras pesam no ar. É como se até as paredes do bar quisessem ouvir. Fez meus irmãos sofrerem, destruiu a nossa família, e tudo isso sendo parte dela, sendo sangue do mesmo sangue, seu desgraçado. Agora você vai pagar por cada gota de lágrima que fez a gente derramar. Jaques, acuado, tenta se recompor, mas a presença dos dois é esmagadora. Ele jamais imaginou que Samuel, justamente ele, o garoto que sempre subestimou, seria capaz de enfrentar seu olhar naquele momento crucial. Mas ainda falta alguém. A terceira peça desse cerco emocional e policial surge com passos firmes e absolutamente seguros. Leona entra. Não é mais a menina acuada, nem a jovem que Jaques vivia desmerecendo. É uma mulher preparada para colocar fim a um ciclo que feriu gerações inteiras. Ela para diante dele e lança um olhar que mistura dor passada com força presente. É isso, Jaques. Fim da linha para você, declara Leona, sem levantar a voz. Mas sua serenidade corta mais do que um grito. Você sempre implicou comigo em todos os lugares, desde quando eu cuidava da Sofia, sua sobrinha. Uma menina que você nunca teve coragem de amar. Uma menina cujo pai você matou, o Abel. O nome ecoa como sentença. Você não tem limites, Jaques. Tentou até internar sua própria mãe, Dona Rosa, só porque ela era o único fio de humanidade que ainda podia te impedir. Você não respeitou ninguém, não poupou ninguém. E agora? Agora chegou a sua hora. Jaques tenta se levantar, tenta improvisar uma saída, tenta correr. O instinto animalesco de sobrevivência explode, mas já é tarde demais. O bar inteiro parece cercá-lo. As luzes de viatura surgem do lado de fora, cortando o breu daquela estrada esquecida com sirenes que atravessam a alma de qualquer fugitivo. Policiais armados entram aos montes, comandados por agentes enviados pela delegada Valquíria. Jaques percebe que a porta atrás dele está bloqueada, as janelas também, e as palavras que ouviu ecoam como marteladas de sentença. Ele tenta um último tropeço na direção dos fundos, mas escorrega, perde o equilíbrio e é contido. O chão de madeira range quando o vilão cai ajoelhado, derrotado, finalmente sem máscara, sem poder, sem controle. Leona, Samuel e Danilo assistem à cena com respirações diferentes, mas com o mesmo sentimento. O círculo se fechou. Jaques grita, ameaça, tenta inventar justificativas, tenta se debater, mas os policiais o imobilizam. Algemas se fecham em seus pulsos, como o som final de um capítulo que demorou demais para acontecer. Nos instantes seguintes, o bar inteiro parece entrar em suspensão. A poeira sobe do chão conforme os policiais arrastam Jaques para o centro do estabelecimento, enquanto o vilão, completamente desfigurando o próprio orgulho, tenta manter os olhos baixos para esconder o desespero que cresce como uma sombra sufocante. Mas nada disso passa despercebido. A máscara dele, tão cuidadosamente construída ao longo dos anos, desaba de uma vez por todas. Danilo observa com a respiração acelerada. É como se um peso antigo, quase uma maldição, começasse a se deslocar dos seus ombros. Ainda assim, ele não se aproxima, mantém distância, como alguém que finalmente enxerga que não precisa mais se colocar entre o vilão e o abismo.
Agora é a lei quem conduz aquele homem que passou a vida desafiando todas as regras possíveis. Samuel, por sua vez, não contém o tremor nas mãos. Ver Jacques algemado desperta lembranças terríveis, mas também uma sensação inédita de justiça, ainda que parcial. Ele não diz nada, não grita, não repete acusações. Apenas observa. O olhar é firme, direto, carregado de toda a verdade que Jacques tentou sufocar por tantos anos. É o reencontro de uma vítima com o próprio trauma, mas dessa vez, com o trauma ajoelhado no chão e sem poder algum. Leona se aproxima um pouco mais. Há algo de simbólico naquele gesto. Ela sempre foi a peça que Jacques subestimou, ignorou, ridicularizou. Agora é ela quem ocupa o espaço mais próximo do vilão enquanto a polícia o levanta. E quando ele tenta virar o rosto para longe dela, como se ainda quisesse evitar o passado, Leona apenas ergue o queixo e mantém o olhar cravado no dele. Sem ódio, sem piedade, apenas verdade. Os policiais puxam Jacques em direção à saída. O bar, que minutos antes servia como esconderijo, agora se torna palco de sua queda pública. Lá fora, 2 viaturas esperam com portas abertas, luzes piscando em vermelho e azul, cortando o breu daquela região afastada. Algumas poucas pessoas da vila próxima, alertadas pelo barulho, observam de longe, sem entender direito o que está acontecendo. Mesmo assim, o clima é claro. Algo grande está desmoronando. No momento em que Jacques cruza a porta, ele tenta se soltar novamente, num último impulso desesperado. O policial mais próximo o segura com força e avisa: aguente firme, qualquer tentativa de fuga só vai piorar sua situação. O aviso ecoa como uma sentença adicional, e Jacques finalmente se cala. É conduzido até a viatura, ainda respirando rápido, como se buscasse uma saída que simplesmente não existe mais. Danilo sai atrás, sem pressa, como quem fecha um ciclo que o consumiu por tempo demais. Samuel para ao lado de Leona, ambos observando enquanto o vilão é colocado no banco traseiro. Um policial bate à porta, certifica-se do travamento e passa as informações pelo rádio. O barulho seco da porta sendo fechada soa quase como um capítulo sendo virado. Leona respira fundo, sentindo a noite pesada começar a se dissolver lentamente. Samuel apoia uma mão no próprio peito, tentando acalmar o coração acelerado. Danilo se aproxima dos dois, sem saber exatamente o que dizer. Mas pela primeira vez nenhum deles precisa de palavras. A sirene das viaturas acende novamente, iluminando a estrada abandonada. Os veículos começam a se mover, levando Jacques direto para o destino que ele tentou evitar por tanto tempo. Ellen reencontra Sofia. Após aparecer viva, a novela vai virar completamente de cabeça para baixo com a volta inesperada de Ellen. A mulher, que todos acreditavam estar morta há anos, renascerá para o público com uma força dramática devastadora. O reencontro entre ela e Sofia, sua filha, será um dos momentos mais intensos da reta final. E também um dos mais delicados, já que a jovem cresceu carregando mágoas, perguntas sem respostas e uma saudade que nunca soube explicar direito. A reviravolta começa quando Ellen, depois de descobrir que Vanderson está morto, sente que finalmente pode voltar ao Rio de Janeiro sem o peso do medo que a perseguiu durante tanto tempo. A falsa morte que ela mesma arquitetou, movida pela pressão psicológica de Hudson e pelas ameaças que rondavam a família, agora se torna um fantasma ainda mais pesado. Ela sabe que terá de encarar cada consequência, cada olhar de desconfiança, cada fragmento da vida que deixou para trás. Principalmente Sofia. Mas o retorno de Ellen não se restringe à emoção do reencontro. Ele também reacende o interesse de Hudson, o marido manipulador, que vê na volta dela a oportunidade perfeita para colocar as mãos na fábrica dos Boás. O empresário começa a movimentar suas peças silenciosamente, estudando o terreno, mapeando fragilidades e usando o passado de Ellen como arma silenciosa. Para ele, Sofia não é apenas uma enteada, é uma chave poderosa para destravar o patrimônio que deseja controlar. De volta à capital, Ellen recorre ao único amigo que nunca a abandonou, Padre Paulo.
O religioso, que sempre guardou para si a verdade sobre a angústia daquela mulher, sabe que chegou o momento inevitável. Ele avisa que Sofia está ajudando na igreja em um projeto social e que a menina, agora cheia de personalidade e perguntas sobre a vida, talvez não esteja emocionalmente preparada para um choque tão grande. Mas Ellen insiste. Ela diz que não fugirá mais, que precisa olhar nos olhos da filha e pedir perdão por tudo que fez, e também pelo que não teve coragem de fazer. A cena do reencontro acontecerá em um fim de tarde chuvoso, quando a luz entra pela nave da igreja como se o destino estivesse esperando aquele momento. Sofia se abaixa para recolher alguns brinquedos doados, sem desconfiar do que está prestes a acontecer. O som suave da porta se abrindo faz a menina erguer a cabeça. Por um segundo, ela paralisa. A figura que entra, encharcada de chuva, com o rosto marcado por lágrimas e saudade, é a última pessoa que Sofia imaginaria ver viva: sua mãe. Ellen tenta sorrir, mas a voz falha. Sofia deixa cair tudo o que estava segurando e leva a mão à boca, enquanto seus olhos se enchem de lágrimas sem pedir permissão. O mundo parece parar. A menina dá 2 passos, depois outros 2, até que finalmente corre e se lança nos braços da mãe. Ellen a abraça com uma força que revela anos de dor, arrependimento e amor reprimido. "Minha filha", sussurra ela, quase sem voz, como quem tenta confirmar para si mesma que aquilo é real. Mas nem tudo será emoção e ternura. Nos bastidores desse reencontro histórico, Leona e Samuel começam a perceber que algo muito estranho está acontecendo. A presença de Ellen no Rio de Janeiro desperta suspeitas imediatas. Eles observam a movimentação na igreja, percebem o rosto abalado de Sofia e vão atrás de explicações. Quando Ellen tenta se justificar, é obrigada a inventar uma versão suave do que viveu, omitindo Hudson, omitindo o plano sombrio da falsa morte, omitindo principalmente os motivos reais que a mantiveram longe da filha por tanto tempo. Só que Leona não se convence tão fácil. Desconfiada por natureza, ela cruza informações, questiona datas, compara versões e percebe inconsistências no discurso de Ellen. Samuel, por sua vez, tenta manter a calma, mas a volta da mulher mexe profundamente com seu senso de proteção. Ele sabe o quanto Sofia sofreu e teme que a reaparição da mãe biológica desestabilize emocionalmente a menina justamente agora, quando ela começava a construir uma nova vida ao lado dos Boaz. Enquanto a notícia espalha-se como fogo em palha seca pela cidade, diversas reações começam a surgir. Pessoas que conviveram com Abel, que acreditaram na morte de Ellen, que tentaram seguir suas vidas sem a presença dela, agora precisam lidar com essa explosão de revelações. A volta da mulher também abre brechas para investigações antigas, documentos guardados, cartas nunca entregues e segredos que estavam enterrados há anos. Em meio a todo esse turbilhão, Ellen busca o único lugar onde acredita que pode se despir da mentira e da dor: o confessionário. Lá, diante de Padre Paulo, ela desaba. Revela que carregou a culpa de abandonar Sofia como uma cruz que pesava mais a cada ano. Admite que ama a filha com todas as forças e que só fugiu para protegê-la, mesmo sabendo que sua fuga deixaria feridas difíceis de cicatrizar. O padre, emocionado, tenta guiá-la com palavras de acolhimento, mas sabe que nenhum conselho poderá salvá-la do julgamento que está prestes a enfrentar. E como se isso não fosse suficiente, o retorno de Ellen desperta um movimento silencioso e perigoso por parte de Hudson. Ele começa a circular pela cidade, fazendo perguntas, observando de longe a família Boaz, estudando a fábrica com um olhar frio e calculista. Para ele, o reencontro de mãe e filha não é um evento emocional, é uma oportunidade de ouro, e Hudson jamais desperdiça oportunidades. Sofia, ainda em choque, tenta entender tudo o que está acontecendo. O impacto de ver a mãe viva, depois de crescer acreditando em sua morte, abre uma caixa de memórias e perguntas que ela não sabe como processar. Ela oscila entre a alegria do reencontro e a dor profunda do abandono. Entre a vontade de se entregar ao abraço da mãe e o medo de ser magoada novamente.
entre a verdade que Ellen conta e a verdade que ela pressente que está sendo escondida. E, conforme a cidade inteira se ajusta a essa notícia bombástica, um novo capítulo se abre na vida de todos. Um capítulo onde nada mais será tranquilo, previsível ou simples, porque Ellen voltou, e com ela todos os segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. A presença de Ellen volta a provocar fissuras em laços que pareciam sólidos. Sofia, ainda muito abalada, tenta se aproximar da mãe aos poucos, mas cada gesto desperta lembranças confusas, cheias de perguntas que ela não teve coragem de fazer na igreja. A jovem começa a perceber que a mãe responde demais, mas explica de menos. E isso só aumenta a sensação de que existe algo muito maior escondido por trás daquela falsa morte. Ellen, por sua vez, tenta reconquistar a filha com pequenas atitudes, insistindo que agora está pronta para ser a mãe que deveria ter sido. Ela aparece na escola de Sofia, acompanha a menina nos projetos sociais, tenta participar da rotina que perdeu. Mas tudo isso desperta olhares atravessados da família Boaz. Samuel, especialmente, começa a vigiar cada movimento da mulher, temendo que o amor de Ellen esteja misturado com interesses que ele não compreende. Leona, sempre intuitiva, sente que a aproximação é rápida demais, intensa demais, quase como se Ellen tivesse pressa para cumprir algum objetivo escondido. Enquanto isso, Hudson avança como uma sombra calculada. Ele finge apoio ao retorno da esposa, mas age nas entrelinhas, se aproximando sorrateiramente de pessoas ligadas à fábrica. Ele pede informações, questiona contratos antigos, descobre fragilidades nos documentos deixados por Abel e percebe que pode interferir diretamente na disputa patrimonial. O empresário passa a agir como se fosse o novo protetor de Ellen, mas, na verdade, prepara o terreno para tomar controle da empresa. O plano envolve usar a maternidade de Ellen como trunfo emocional e jurídico, transformando Sofia em peça-chave de um jogo muito maior do que a jovem imagina. Padre Paulo percebe a movimentação estranha e tenta advertir Ellen. Ele a procura novamente na sacristia e insiste para que ela conte a verdade à filha antes que alguém use a situação para machucá-las. Mas Ellen hesita. Ela teme perder Sofia para sempre caso revele o papel de Hudson em sua fuga e, principalmente, o quanto permitiu que o marido manipulasse suas escolhas. O remorso pesa, mas o medo pesa mais ainda. No núcleo da fábrica, rumores começam a surgir. Funcionários afirmam ter visto um homem desconhecido analisando a entrada de caminhões, vasculhando documentos antigos e circulando pelos arredores da propriedade como se estivesse medindo o terreno. O boato chega rapidamente aos ouvidos de Samuel, que passa a desconfiar que o retorno de Ellen e o interesse desse suposto investidor não são coincidência. Ele consulta registros, revisita papéis de Abel e descobre que existe uma brecha jurídica que pode colocar o patrimônio da família em risco caso Ellen reivindique parte da herança de Sofia. Jacques leva surra durante fuga e é humilhado por Tania. O chão começa a ruir definitivamente sob os pés de Jacques, e o que parecia apenas uma fuga desesperada vira um desfile de humilhações, golpes, tropeços e revelações que expõem, sem anestesia, a verdadeira face do vilão. Com a prisão decretada após a descoberta de que ele é o assassino de Abel, Jacques entra numa espiral de desespero. A máscara cai de vez e tudo o que ele sempre escondeu, cobiça, frieza, manipulação e o falso ar de autoconfiança, se desfaz como papel molhado diante da inevitável queda. Logo no início da fuga, ele toma a decisão que considera a mais inteligente: desaparecer antes que a polícia bata novamente à sua porta. O plano, porém, é menos glamuroso e muito mais sujo do que ele imagina. Na calada da noite, Jacques se despede da família às pressas, como quem foge de um incêndio prestes a engolir a casa inteira. Ele evita olhares, evita despedidas longas, evita qualquer explicação, porque sabe que, se olhar nos olhos de alguém, pode ser que a coragem derreta e ele acabe pego antes do tempo. Mas Samuel, atento e já desconfiado dos movimentos do tio, percebe o clima estranho, vê a mala semiaberta,
vê os passos escondidos, vê o nervosismo absurdo. Ele tenta impedir a fuga, tenta argumentar, tenta até mesmo segurar a porta, mas Jacques, num rompante de adrenalina, o empurra e dispara em direção à liberdade. Uma liberdade cada vez mais curta. Do outro lado da cidade, Valquíria já está com o rádio na mão, o colete no corpo e a determinação nos olhos. A delegada aciona equipes, drones, patrulhas, motos, viaturas e toda a força policial disponível. O nome de Jacques entra em alerta máximo. Os celulares começam a ser rastreados, os pontos de fuga são monitorados, estradas são verificadas. Ainda assim, como um rato escorregadio, o vilão consegue escapar por brechas mínimas, por segundos por acaso, mas não por muito tempo. No entanto, a fuga bem-sucedida de Jacques vem acompanhada de um preço alto e humilhante. Ele pede carona a um motoqueiro desconhecido, imaginando que poderia passar despercebido por algumas horas. Mas o homem, percebendo a atenção do fugitivo, estranha seu comportamento. Quando reconhece o rosto de Jacques em uma notificação de celular, assassino procurado, a situação vira. O motoqueiro para a moto bruscamente, arrasta Jacques para o chão, o empurra contra a terra batida e o golpeia sem dó. A surra é seca, rápida e devastadora. Jacques tenta argumentar, tenta correr, tenta até oferecer dinheiro, mas o desconhecido deixa claro que não negocia com criminosos. O vilão cambaleia, ensanguentado, humilhado e com a dignidade reduzida a pó. Sem dinheiro, sem abrigo, sem aliados, ele se arrasta até um bar de beira de estrada, onde, exausto, decide tocar violão para tentar conseguir uns trocados. É uma cena patética. O vilão, que já comandou esquemas, manipulações, empresas e vidas inteiras, agora está sentado num banco instável, com um violão desafinado, tentando cantar para desconhecidos indiferentes. E é justamente ali, no momento mais baixo de sua existência, que Tânia surge. A aparição da ex-mulher corta o ar como um trovão. Jacques congela. Tânia entra, firme, impecável, com a postura de quem sabe exatamente o que está fazendo ali. Ela o encara com um sorriso que mistura nojo, vingança e um toque de alívio. "Achei que você poderia estar aqui", diz ela, como quem comunica uma evidência. Jacques tenta disfarçar a vergonha, escondendo o hematoma no rosto, ajeitando o violão, tentando manter uma postura altiva, mas falha miseravelmente. Tânia se aproxima. O clima entre eles é elétrico, incômodo, afiado. Ela revela como descobriu o esconderijo. Explica que seguiu rastros simples demais, pistas deixadas pelo próprio Jacques em sua pressa desesperada. E sem poupar palavras, ela pisa na alma dele. "Olha onde você veio parar", ela dispara. O grande Jacques Boaz, reduzido a tocar violão por esmola. Um assassino acovardado se escondendo atrás de músicas tristes. Se eu tivesse pena, talvez chorasse. Mas você não merece lágrima nenhuma. As palavras dela atravessam como navalhas. Cada sílaba expõe a fragilidade de Jacques, sua solidão absoluta, sua ruína moral. Ele tenta retrucar, tenta culpá-la, tenta inverter a narrativa. Mas Tânia o desmonta com a mesma precisão de alguém que já estudou cada fraqueza daquele homem. Ela continua sua humilhação sem pressa, como quem finalmente encontra sua revanche legítima. E Jacques, impotente, apenas abaixa a cabeça, sem forças para enfrentar a ex-mulher ou o peso dos próprios crimes. A derrocada está apenas começando, e o vilão, pela primeira vez, percebe que não existe fuga capaz de salvá-lo do que ele próprio se tornou. A queda de Jacques vai ganhando camadas ainda mais sombrias quando Tânia, após humilhá-lo diante de todos no bar, decide arrancar dele a última migalha de orgulho que restava. Ela se inclina, fixa os olhos no rosto abatido do ex-marido e diz em voz baixa, afiada como uma lâmina: "A polícia está mais perto do que você imagina. E sabe o que é pior, Jacques? Você não tem mais ninguém. Nem família, nem aliados, nem desculpas. Só esse violão desafinado e a culpa que você mesmo plantou." A expressão dele se contorce entre raiva e pânico, mas Tânia não recua. Pelo contrário, dá um passo adiante e crava a verdade final. "Eu avisei que seu reinado não ia durar. Agora aproveita.
porque a humilhação é só o começo. Ela vira as costas com frieza e deixa o bar como quem encerra um capítulo, enquanto Jacques permanece ali, imóvel, diante de um público que não o reconhece, mas que sente o cheiro de desgraça impregnado no ar. Poucos minutos depois, a tensão aumenta. 2 homens na porta trocam olhares discretos ao identificar o rosto do fugitivo. Um deles toca o celular, tentando ser discreto, mas Jacques percebe. O coração dispara. Ele larga o violão, que cai com um estrondo seco, e corre pelos fundos do bar, esgueirando-se por becos estreitos, tropeçando em sacos de lixo e caixas empilhadas. A perseguição vira um espetáculo triste. O vilão, outrora cheio de soberba, agora cambaleia como um homem quebrado, fugindo não só da polícia, mas de si mesmo. Cada passo é um lembrete cruel de que o fim se aproxima. Valquíria, atualizada sobre a nova localização, acelera as equipes. Viaturas cortam a noite, sirenes ecoam pela rua, helicópteros iluminam o céu. Samuel, ao lado da delegada, observa tudo com o peito apertado, dividido entre o horror que o tio cometeu e a dor de ver um pedaço da própria família desmoronar diante dos seus olhos. Enquanto isso, Jacques se arrasta para um galpão abandonado. Sangrando, ofegante, ele tenta se esconder entre caixas velhas, mas seus movimentos são barulhentos demais. Seu corpo treme, sua respiração denuncia sua presença. Ele sabe que tem poucos minutos, talvez segundos. Do lado de fora, o barulho das botas se aproxima, lanternas riscam o escuro. O eco das vozes policiais invade cada canto. Valquíria ergue a mão, sinalizando silêncio, e dá a ordem para avançar. Jacques, acuado, encara o vazio, como se pudesse encontrar uma saída que nunca existiu. O rosto marcado pela surra, a roupa rasgada, a alma em ruínas. Ele tenta ficar de pé, mas as pernas fraquejam. O grande estrategista agora não consegue sequer manter o equilíbrio. E antes que tenha tempo de pensar em mais um golpe, mais uma mentira, mais uma fuga improvisada, o galpão é tomado por luzes, gritos e comandos. É o fim da linha. A polícia finalmente o encontra. Valquíria entra, firme, decidida, sem piscar. Jacques Boaz, você está preso! A frase ecoa como sentença e epitáfio. E o vilão, sem força para lutar, apenas fecha os olhos, engolido pela própria queda. Dona Yara. A matriarca, sempre discreta, sempre observadora, será a peça-chave de um contra-ataque que ninguém imaginava. E quando tudo vier à tona, o público vai perceber que a força dela estava apenas adormecida. Até agora. Depois de acompanhar à distância cada ruína emocional deixada por Jacques, a destruição de Filipa, a manipulação de Léo, os segredos que ele espalha como veneno pela cidade, Yara finalmente entenderá que não dá mais para esperar que a justiça haja sozinha. É ela quem decide puxar o gatilho da mudança. E, para isso, contará com o reforço de Stephanie, a irmã estrategista de Leona, que buscará informações, contatos e uma sede de justiça que se alinha perfeitamente ao caos prestes a explodir. A trama ganha outra camada de tensão quando Leona, que já carregava nos ombros a própria guerra pessoal contra Jacques, encontra em Dona Yara uma aliada de verdade, dessas que entram na briga sem medo das consequências. As duas perceberão que Jacques não apenas manipulou Filipa e tentou isolar Leona, mas também vem construindo um rastro de crimes que está pronto para desabar sobre ele. Por isso, quando Filipa for internada à força na clínica clandestina, um golpe calculado de Jacques para calá-la e impedir qualquer revelação sobre o que ela viu, ouviu ou descobriu. Dona Yara será a primeira a dizer que aquilo não vai ficar assim. Ela enxerga na fragilidade da jovem um reflexo de algo que viveu no passado, e tomada por uma coragem que surpreenderá até a si mesma, moverá as primeiras peças de um plano ousado. Os próximos capítulos mostram que Jacques subestimou completamente as mulheres de sua vida. Ele acreditava ser o único capaz de manipular, mentir, controlar e se safar. Mas não contava com uma adversária que conhece cada fresta da cidade, cada pessoa influente, cada história esquecida. Dona Yara sabe onde apertar e quando apertar.
Enquanto ela e Stephanie preparam o terreno, Leona viverá seu próprio arco de ascensão. Depois de tantas decepções, tantas quedas e tantas culpas que não merecia carregar, ela finalmente vai assumir o papel de protagonista da própria história. Yara será quem a lembrará de que ninguém destrói Jaqen sozinho, mas juntas. Juntas elas conseguem derrubar um império inteiro. E é nesse momento que começa a sequência que promete virar a novela de cabeça para baixo, o resgate de Philippa. A atriz estará dopada, confusa, presa em um quarto onde ninguém entra sem autorização. Mas Stephanie conseguirá descobrir o registro falso usado por Jaqen para interná-la. E essa pista vira a chave para desmontar todo o esquema. O trio, formado por Yara, Stephanie e Leona, monta uma operação silenciosa, meticulosa, que colocará Jaqen em rota direta com o próprio fim. Só que, do outro lado da cidade, Jaqen começa a sentir o cerco apertar. Ele percebe que perdeu o controle sobre Philippa, sobre Léo, sobre Danilo, sobre tudo o que achava dominar. E quando Samuel finalmente começa a conectar os pontos, prazos, mensagens, mentiras, nomes encobertos, o vilão entra em modo de sobrevivência. É aí que a novela ganha um tom ainda mais sombrio. Jaqen vira fugitivo, deixa tudo para trás. Os papéis falsos, os aliados de conveniência, o carro queimado no acostamento. Passa a se esconder em becos, pousadas baratas, casas abandonadas. Vive à base de restos, de paranoia e de impulsos que só o levam para mais perto do precipício. Num desses momentos de desespero, embalado por garrafas baratas, ele entra em um bar desconhecido, disposto a afogar o medo em álcool. Mas o destino, cruel e rápido, cobra suas dívidas com precisão. Dois homens, que reconhecem Jaqen de um golpe antigo, uma promessa quebrada, uma dívida que nunca foi paga, o encurralam no banheiro. A surra é brutal. Jaqen cai, tenta reagir, tenta argumentar, tenta mentir, mas nenhuma dessas habilidades funciona ali. O vilão, pela primeira vez, vira presa e é jogado para fora do bar como lixo, sangrando, cambaleando, sem documentos e sem rumo. Depois disso, Jaqen desaparece da novela por dias, talvez semanas. Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe se está vivo. O sumiço vira comentário na cidade, vira medo, vira esperança. Para alguns, ele pagou. Para outros, está preparando algo ainda pior. Mas Samuel não aceita ficar esperando. Ele sabe que Jaqen continua perigoso. E com a ajuda de Léo, Marlon, Danilo, Leona, Stephanie, Dona Yara e até personagens improváveis, o grupo inteiro se forma como uma força de resistência que ninguém imaginava ver reunida. É Samuel quem encontra a primeira pista concreta. É ele quem liga os pontos entre o Carápula, o informante mascarado que há tempos tenta expor Jaqen, e os últimos rastros deixados pelo vilão. Aos poucos, o Carápula deixa de ser um mistério e se torna a peça que faltava para montar o quebra-cabeça. Nos próximos capítulos, veremos Samuel marchar para o acerto final, cercado pelos aliados e impulsionado pela necessidade de fazer justiça. O Carápula, finalmente revelado, entregará o mapa completo dos crimes de Jaqen. O vilão, encurralado, sem aliados, ferido e emocionalmente destruído, será forçado a enfrentar cada erro cometido. A movimentação contra Jaqen começará a tomar forma de maneira quase coreografada, como se todos, ao mesmo tempo, finalmente enxergassem o monstro que ele era. Cada aliado de Leona passa a agir de um jeito diferente, construindo uma rede silenciosa que empurra o vilão diretamente para a queda inevitável. E é Dona Yara quem assume a dianteira, demonstrando uma firmeza impensável para alguém que sempre foi vista como apenas observadora dos conflitos alheios. Enquanto Jaqen permanece desaparecido, debilitado e escondido, Leona se fortalece. Ela não espera mais que alguém venha salvá-la. Ao contrário, é ela quem agora assume o papel central na busca por justiça. Stephanie, incisiva, usa seus contatos para rastrear lugares onde Jaqen poderia ter se escondido após a surra no bar. A irmã de Léo se mostra cada vez mais decisiva, como se tivesse guardado por anos uma arma secreta. A coragem que Leona precisava para seguir adiante.
A tensão cresce quando Filipa, já fora da clínica e ainda vulnerável, presta depoimento ao lado de Rosa, narrando tudo o que viveu nas mãos de Jacques. Os detalhes chocam até os mais céticos. A polícia, antes sem elementos suficientes, finalmente passa a ver o padrão: falsificações, desaparecimentos, manipulações, internações fraudulentas, pessoas coagidas. É o suficiente para transformar Jacques de suspeito em alvo prioritário. A cidade inteira sente a mudança no ar. O nome dele vira murmúrio, vira aviso, vira fantasma. E quando Samuel recebe a última informação do Carápula, a mais precisa, a mais devastadora, tudo se encaminha rápido demais para que Jacques possa pensar em fugir outra vez. Ele é encontrado em uma construção abandonada na saída da cidade, cambaleante, sujo, com marcas roxas no rosto e um olhar perdido entre a culpa e a arrogância que tenta preservar até o último instante. Ele não imaginava que seriam tantos: Léo, Marlon, Danilo, Leona, Stephanie, Dona Yara e até mesmo quem jamais pensou em enfrentá-lo aparece à distância, acompanhando o momento que ecoará pelos próximos capítulos. Samuel entra sozinho. O confronto é direto, duro, sem rodeios. Jacques tenta mentir, manipular, repetir padrões antigos, mas dessa vez nada cola. O rapaz não se deixa afetar. Com evidências, testemunhos e o relatório completo do Carápula em mãos, Samuel expõe cada pedaço do quebra-cabeça, mostrando para o próprio vilão que não existe saída possível. Encurralado e exausto, Jacques tenta fugir por uma porta lateral, mas seu corpo, ainda despedaçado pela surra que levou, não responde. Ele tropeça, cai, tenta se levantar, mas o peso das próprias escolhas o vence antes que a polícia chegue. Socorrido apenas para que responda a tudo em vida, o homem que aterrorizou tantos acaba imobilizado, encarando o destino que tentou evitar a qualquer custo.